Ricardo Almeida estava saindo da empresa às 2 da madrugada, depois de mais um dia exaustivo, fechando contratos, quando viu a luz acesa no carro do estacionamento. Era um Corsa branco antigo, meio amassado, que ele reconheceu como sendo do seu segurança noturno, Benedito Santos. Ricardo pensou que fosse apenas alguém que havia esquecido o farol ligado, mas quando se aproximou para avisar, viu através do vidro embaçado algo que o fez parar no meio do caminho. Benedito estava dormindo no banco de trás, enrolado em um cobertor velho, com um travesseiro improvisado, feito de roupas dobradas. Ao lado dele, no banco da frente, havia livros universitários, cadernos e uma foto de formatura em que um jovem sorria orgulhoso ao lado de um homem mais velho, que Ricardo reconheceu como sendo o próprio Benedito. Era naquele momento que Ricardo descobriria uma história de sacrifício paterno, que mudaria para sempre sua visão sobre liderança, sucesso e o verdadeiro valor das pessoas. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. Benedito Santos trabalhava como segurança na empresa de Ricardo há 3 anos. Era um homem de 52 anos, sempre pontual, sempre educado, sempre discreto. Chegava às 6 da tarde e ficava até às 6 da manhã, cuidando da segurança do prédio onde funcionava a construtora que Ricardo havia construído do zero ao longo de 15 anos. A empresa de Ricardo, a Almeida Construções, era uma das mais respeitadas de Belo Horizonte. Especializada em edifícios residenciais de alto padrão, já havia entregue mais de 40 empreendimentos e empregava cerca de 300 pessoas, entre funcionários diretos e terceirizados. Ricardo sempre se orgulhou de ser um patrão justo. Pagava salários dentro da média do mercado, oferecia alguns benefícios básicos como vale-transporte e vale-refeição. Nunca atrasava pagamentos. Considerava-se um empresário responsável socialmente, alguém que tratava bem seus funcionários. Mas a verdade era que Ricardo conhecia muito pouco sobre a vida pessoal das pessoas que trabalhavam para ele. Sabia os nomes, funções, alguns dados básicos de RH. Não sabia sobre suas famílias, seus sonhos, suas dificuldades financeiras, seus sacrifícios pessoais para manter os empregos. Benedito era especialmente discreto. Durante os 3 anos que trabalhara na empresa, nunca pedira favores, nunca reclamara de nada, nunca chegara atrasado ou faltara sem justificativa médica. Era o tipo de funcionário que os patrões adoram, competente, confiável e invisível. Ricardo só conversava com Benedito em situações específicas. Quando chegava muito cedo ou saía muito tarde da empresa, quando precisava autorizar algum acesso fora do horário comercial, ou quando havia alguma situação de segurança para resolver. Conversas sempre profissionais, cordiais, mas superficiais. Na noite em que descobriu Benedito dormindo no carro, Ricardo havia ficado até tarde trabalhando na proposta de um grande empreendimento. Era um projeto ambicioso, um edifício de luxo que poderia ser o maior negócio da história de sua empresa. Estava tão concentrado nos números e prazos que perdeu a noção do tempo. Quando finalmente olhou o relógio e viu que eram 2 da manhã, Ricardo decidiu ir para casa. Guardou os documentos, desligou o computador, pegou as chaves do carro. Era quando estava saindo do prédio que notou a luz no estacionamento. A primeira reação de Ricardo foi de preocupação profissional. Pensou que alguém havia invadido o estacionamento ou que Benedito havia cochilado durante o trabalho. Aproximou-se do carro para verificar a situação. Foi quando viu a cena que o deixou completamente desconcertado. Benedito dormindo no banco de trás do próprio carro, claramente instalado ali como se fosse um quarto improvisado. Havia um cobertor, travesseiro, uma garrafa de água, alguns alimentos não perecíveis no porta-luvas.
Ricardo ficou parado ao lado do carro por alguns minutos, tentando entender o que estava vendo. Por que um funcionário estaria dormindo no estacionamento da empresa? Benedito morava muito longe. Havia algum problema familiar que o obrigava a pernoitar no trabalho? Decidiu bater no vidro do carro para acordar Benedito. O homem despertou assustado, claramente constrangido por ter sido descoberto. Levantou-se rapidamente, abriu a porta do carro, começou a se desculpar profusamente. Desculpa, seu Ricardo. Eu sei que não pode. Eu sei que é contra as regras. Mas é que eu... Benedito estava visivelmente nervoso, tentando explicar a situação sem conseguir organizar as palavras. Ricardo fez sinal para que ele se acalmasse. Não estava ali para repreendê-lo, mas para entender o que estava acontecendo. Perguntou diretamente: Benedito, há quanto tempo você está dormindo aqui na empresa? A pergunta pegou o Benedito desprevenido. Ele hesitou, olhou para o chão, claramente envergonhado. Finalmente respondeu: Faz uns 8 meses, seu Ricardo. Desde março. 8 meses. A informação atingiu Ricardo como um murro no estômago. Um de seus funcionários estava morando no estacionamento da empresa há 8 meses e ele não havia notado. Como isso era possível? Ricardo perguntou se Benedito estava com problemas de moradia, se havia sido despejado, se precisava de ajuda financeira temporária. As perguntas eram feitas com boa intenção, mas Benedito parecia cada vez mais constrangido. Não é isso, seu Ricardo. Eu tenho casa, tenho onde morar. É que... Ele parou, como se estivesse decidindo se deveria continuar falando. É por causa do meu filho. Ele está na faculdade. Ricardo não entendeu a conexão. O que a faculdade do filho tinha a ver com Benedito dormir no carro? Pediu para que ele explicasse melhor. Benedito contou que tinha um filho único, Júnior, de 22 anos. O rapaz havia passado no vestibular para engenharia civil numa universidade particular. Era um sonho realizado para toda a família, especialmente para Benedito, que havia parado de estudar na 5ª série para trabalhar. O problema era o custo. A mensalidade da faculdade era de R$ 1.200. O salário de Benedito como segurança era de R$ 2.000. Depois de pagar alimentação, transporte, materiais didáticos e outros custos básicos para o filho estudar, sobrava muito pouco para as despesas da casa. A mãe de Júnior trabalhava como diarista, mas a renda era irregular. Alguns meses ganhava mais, outros menos. A família sempre viveu apertada financeiramente, mas com o filho na faculdade a situação ficou insustentável. Foi quando Benedito teve a ideia de economizar o dinheiro do aluguel. Se dormisse no trabalho de segunda a sexta, poderia usar o dinheiro que gastava com moradia para ajudar a pagar a faculdade do filho. Nos fins de semana, voltava para casa, passava o sábado e domingo com a família. A lógica era simples: trabalho das 6 da tarde às 6 da manhã. Durante esse período, ficava sozinho na empresa. Ninguém incomodava. Podia dormir algumas horas no carro entre as rondas de segurança. De manhã, tomava banho no vestiário dos funcionários, se arrumava e estava pronto para mais um dia. O esquema funcionou perfeitamente por 8 meses. Benedito conseguiu economizar quase R$ 3.000, que usou para complementar os custos da faculdade de Júnior. O filho não sabia do sacrifício do pai, achava que o dinheiro vinha de horas extras ou trabalhos de fim de semana. Enquanto ouvia a explicação de Benedito, Ricardo sentia uma mistura de admiração e vergonha. Admiração pelo sacrifício paterno, pelo amor incondicional, pela determinação em dar oportunidades melhores para o filho. Vergonha por ser um empresário que se considerava socialmente responsável, mas não conhecia a realidade de seus próprios funcionários. Ricardo percebeu que Benedito não estava pedindo ajuda, não estava se queixando, não estava esperando compaixão. Estava apenas explicando uma situação que considerava temporária e necessária. Faltavam 2 anos para Júnior se formar. Benedito,
Estava disposto a dormir no carro durante todo esse período, se fosse necessário. A conversa durou mais de 1 hora. Ricardo ficou sabendo detalhes sobre a família de Benedito que nunca havia imaginado. O homem vinha de uma família muito pobre do interior de Minas. Havia migrado para Belo Horizonte jovem, em busca de oportunidades. Trabalhou em várias profissões, pedreiro, porteiro, motorista, até conseguir o emprego de segurança. Sempre sonhou que o filho tivesse oportunidades que ele não teve. Júnior era um aluno excelente desde criança, sempre entre os melhores da turma. Quando passou no vestibular para engenharia, Benedito chorou de emoção. Era a realização do maior sonho de sua vida. Ricardo também soube que Benedito fazia questão de acompanhar o desempenho acadêmico do filho. Sabia as notas de todas as matérias, conhecia os professores, participava das reuniões de pais quando possível. Estava genuinamente envolvido na educação de Júnior, não apenas financiando, mas apoiando emocionalmente. Quando a conversa terminou, Ricardo se despediu de Benedito sem fazer promessas ou comentários sobre mudanças na situação. Disse apenas que havia ficado impressionado com a história, que admirava a dedicação dele como pai e que pensaria em formas de ajudar. Durante o caminho para casa, Ricardo não conseguiu parar de pensar no que havia descoberto. Um de seus funcionários estava sacrificando o próprio conforto básico para investir na educação do filho. Estava dormindo no carro há 8 meses, tomando banho em vestiário de empresa, vivendo como morador de rua por escolha, movido apenas pelo amor paterno. Ricardo chegou em sua casa de alto padrão, com 4 quartos, 3 banheiros, área de lazer completa. Olhou ao redor e sentiu um desconforto que nunca havia experimentado antes. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas um de seus funcionários abria mão do básico conforto habitacional para dar oportunidades ao filho. Na manhã seguinte, Ricardo chegou mais cedo ao trabalho. Queria observar Benedito sem que ele percebesse, entender melhor como funcionava a rotina do homem que morava no estacionamento da empresa. Viu Benedito saindo do vestiário às 6h30 da manhã, uniformizado, barbeado, aparentando normalidade completa. Ninguém suspeitaria que ele havia dormido no carro. Cumprimentou os funcionários que chegavam, abriu os portões, executou todas suas tarefas com a eficiência de sempre. Durante aquele dia, Ricardo não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficava pensando na situação de Benedito, nas implicações éticas de permitir que um funcionário morasse na empresa, mas principalmente na lição de determinação e sacrifício que havia aprendido. Ricardo começou a observar outros funcionários com mais atenção. Quantos deles enfrentavam dificuldades que ele desconhecia? Quantos faziam sacrifícios pessoais para manter os empregos ou investir em sonhos familiares? Durante a semana seguinte, Ricardo decidiu investigar discretamente a situação financeira de seus funcionários. Não por curiosidade mórbida, mas para entender se havia outras situações de dificuldade que ele poderia ajudar a resolver. Descobriu realidades que o chocaram. Uma funcionária da limpeza faltava alguns dias por mês, porque não tinha dinheiro para a passagem quando o vale-transporte atrasava. Um pedreiro estava devendo 3 meses de aluguel, porque a esposa havia ficado desempregada. Uma secretária não almoçava alguns dias para economizar dinheiro. Ricardo percebeu que havia construído uma empresa próspera, mas não havia construído uma verdadeira responsabilidade social com seus funcionários. Pagava salários adequados, mas não conhecia nem se importava com as realidades pessoais das pessoas que trabalhavam para ele. A situação de Benedito se tornou um marco na vida profissional de Ricardo. Decidiu que faria mudanças estruturais na empresa, começando pela situação mais urgente, resolver o problema habitacional de seu segurança. Ricardo chamou Benedito para uma conversa em seu escritório. Disse que havia pensado muito sobre a situação dele e queria propor uma solução.
A empresa alugaria um apartamento pequeno perto do trabalho, e Benedito poderia morar lá sem custo, como um benefício adicional. Benedito ficou visivelmente emocionado com a proposta, mas preocupado com as implicações. Não queria que os outros funcionários pensassem que estava recebendo tratamento especial. Não queria criar problemas trabalhistas para Ricardo. Ricardo explicou que estava planejando mudanças mais amplas na política de benefícios da empresa. O apartamento para Benedito seria apenas o começo. Queria criar um programa de assistência social para funcionários em situações de dificuldade temporária. A proposta foi aceita. Ricardo alugou um apartamento de 1 quarto a 2 quadras da empresa. Benedito pôde deixar de dormir no carro, ter um local digno para descansar, receber a visita do filho e da esposa quando desejassem. Mas Ricardo não parou por aí. Criou um fundo de emergência para funcionários, ofereceu bolsas de estudo para filhos de funcionários, estabeleceu parcerias com escolas técnicas e universidades para facilitar o acesso à educação. O programa se chamou Construindo Futuros e se tornou referência no setor de construção civil. Outras empresas passaram a visitar a Almeida Construções para conhecer as práticas de responsabilidade social interna. Júnior, o filho de Benedito, se formou em engenharia civil 2 anos depois. Ricardo o contratou como estagiário, depois como engenheiro júnior. O jovem se revelou competente, dedicado, grato pelas oportunidades que estava recebendo. Durante a formatura de Júnior, Ricardo estava presente na cerimônia. Viu Benedito chorando de emoção quando o filho recebeu o diploma, abraçando-o com orgulho imenso. Era a materialização de um sonho que custou 8 meses dormindo no carro, mas que valia cada noite de sacrifício. No discurso de formatura, Júnior fez questão de agradecer ao pai pelo sacrifício que só soube depois, as noites dormidas no carro para economizar dinheiro para sua educação. Disse que aquela era a maior lição de amor e determinação que havia recebido na vida. A história de Benedito se espalhou pela empresa e pelo setor. Virou símbolo de dedicação paterna e inspiração para outros funcionários que também tinham sonhos de dar melhores oportunidades aos filhos. Ricardo percebeu que a descoberta daquela noite no estacionamento havia mudado não apenas a vida de Benedito, mas a sua própria vida como empresário e como pessoa. Aprendeu que liderança verdadeira não se mede apenas por resultados financeiros, mas pela capacidade de conhecer, valorizar e apoiar as pessoas que tornam o sucesso possível. 5 anos depois da descoberta no estacionamento, Ricardo transformou completamente a cultura de sua empresa. A Almeida Construções se tornou conhecida não apenas pela qualidade técnica de seus empreendimentos, mas pela forma como tratava seus funcionários. Benedito continuou trabalhando como segurança, mas agora com condições dignas de moradia e com o orgulho de ter um filho engenheiro trabalhando na mesma empresa. Júnior cresceu profissionalmente, tornou-se um dos engenheiros mais respeitados da equipe. A relação entre Ricardo e Benedito evoluiu de patrão-funcionário para algo mais próximo de uma amizade baseada em respeito mútuo. Ricardo aprendeu sobre determinação e sacrifício. Benedito aprendeu que existem patrões que se importam genuinamente com o bem-estar de seus funcionários. Durante uma conversa no escritório, 3 anos depois da descoberta, Benedito disse algo que marcou Ricardo profundamente. Seu Ricardo, o senhor me deu um apartamento, mas eu dei para o senhor algo muito mais valioso. Mostrei que existe amor que move montanhas. O senhor aprendeu isso e passou a mover montanhas para outros funcionários também. Ricardo guardou essas palavras como um tesouro. Elas resumiam perfeitamente a transformação que havia acontecido. Um momento de descoberta casual no estacionamento havia se transformado em uma filosofia empresarial baseada em humanidade e responsabilidade social verdadeira. A empresa cresceu não apenas em faturamento, mas em reputação.
Clientes escolhiam a Almeida Construções não apenas pela qualidade técnica, mas pelos valores humanos que a empresa representava. Funcionários trabalhavam com maior dedicação, porque se sentiam valorizados e apoiados. Ricardo aprendeu que sucesso empresarial sustentável não se constrói apenas com estratégias de mercado e eficiência operacional. Constrói-se também com genuína preocupação pelas pessoas, conhecimento das suas realidades pessoais, disposição para ajudar quando necessário. A história de Benedito dormindo no carro se tornou lenda na empresa. Novos funcionários ouviam a história como exemplo do tipo de dedicação que a empresa valoriza e do tipo de apoio que oferece em retorno. Ricardo transformou aquela descoberta acidental em uma oportunidade de crescimento pessoal e empresarial. Provou que líderes verdadeiros são aqueles que enxergam além dos números, que conhecem as histórias das pessoas que trabalham com eles, que usam seu poder para criar oportunidades e resolver problemas. Benedito Santos, o segurança que dormiu no carro por 8 meses para pagar a faculdade do filho, se tornou símbolo involuntário de como o amor paterno pode superar qualquer obstáculo e de como empresas podem ser mais que geradores de lucro, podem ser transformadores de vidas. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.